Olá! Já parou para pensar que dentro do nosso sistema de saúde existe uma verdadeira equipe de detetives? É sério, pessoas que, em vez de solucionar crimes, têm a missão de desvendar riscos silenciosos, perigos que ninguém vê, para proteger a saúde de quem mais precisa. Hoje a gente vai mergulhar na missão quase secreta do agente comunitário de saúde e descobrir como cada visita a uma casa se transforma numa investigação minuciosa pela vida. Pois é, essa é uma pergunta que pega fundo no coração de todo mundo, né? Conforme nossos pais, nossos avós vão envelhecendo, essa questão fica cada vez mais presente. O que a gente vai ver aqui é justamente a resposta que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, construiu para isso. Uma resposta que transforma a casa de cada pessoa idosa na primeira e mais importante linha de defesa da saúde pública. Para a gente entender essa missão, a primeira coisa é esquecer aquela imagem tradicional do profissional de saúde. A gente precisa pensar no agente comunitário de saúde, o ACS, não como um simples visitante, mas como um verdadeiro detetive da saúde. A especialidade dele? Encontrar pistas exatamente onde ninguém mais está procurando. Tá. No papel, o agente comunitário de saúde é isso, o elo vital entre a comunidade e a equipe de saúde. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Quer dizer que ele é a ponte. A pessoa que conecta a realidade de dentro da casa das pessoas com os médicos e enfermeiros lá no posto de saúde. A missão dele, principalmente com os idosos, é ser um rastreador ativo de riscos. Entrar no ambiente e literalmente caçar pistas de perigos antes que eles virem uma emergência. E claro, todo bom detetive que se preze tem a sua maleta de ferramentas, né? Mas pode esquecer equipamentos de última geração, gadgets de filme de espionagem. Os instrumentos que esse detetive usa são muitas vezes surpreendentemente simples, mas o que eles revelam, isso é crucial. A principal ferramenta desse detetive não é um estetoscópio, nem um aparelho de pressão. É uma coisa bem mais analógica. A caderneta de saúde da pessoa idosa. E não vamos nos enganar, viu? Isso aí não é um simples formulário para preencher. É um verdadeiro roteiro de investigação, um mapa que guia o olhar do ACS para os pontos mais críticos, mais vulneráveis da vida de uma pessoa idosa. E olha só que profundo. Essa citação, que vem no material de treinamento dos agentes, revela o nível dessa investigação. Um campo em branco ali na parte de contatos de emergência. Pra gente pode não parecer nada, mas para o olhar treinado do ACS, aquilo é uma pista fundamental. É um dado positivo porque ele confirma um risco. Ele grita solidão. Ele aponta a falta de uma rede de apoio. E isso é um risco social altíssimo que precisa ser comunicado na hora. Às vezes, o silêncio de um campo em branco é o maior pedido de ajuda de todos. Ok, com a caderneta na mão, que é o roteiro da investigação, o nosso detetive ACS vai para onde? Para a cena do crime, ou melhor, para a cena do cuidado. O domicílio, a casa da pessoa, é o palco principal dessa investigação. E é lá que as pistas mais importantes e muitas vezes invisíveis se escondem bem na nossa frente. Menos de 31 centímetros. O que será que esse número quer dizer, hein? Parece um código, uma pista meio solta deixada para trás, né? Mas no universo da saúde do idoso, essa medida tão pequena pode ser um divisor de águas. A fronteira entre uma vida independente e um futuro de total dependência. E a resposta para esse mistério está numa parte do corpo que a gente raramente pensa sobre o futuro: a panturrilha. A medida da circunferência dela, tirada com uma simples fita métrica, é uma das ferramentas de diagnóstico mais poderosas e acessíveis que existem para prever o que está por vir. E aqui está o segredo. Uma panturrilha com menos de 31 centímetros de circunferência é um sinal muito forte de sarcopenia. Sarcopenia é a perda acelerada de massa e de força muscular. E por que isso é tão, mas tão crucial? Porque a sarcopenia é a porta de entrada para as quedas, que são os grandes vilões da autonomia na terceira idade. Uma simples medida como a fita métrica pode prever um futuro de fraturas, de hospitalização e da perda da independência. Mas olha só, o risco de queda não está só no corpo, não. A investigação do ACS precisa se expandir para o ambiente, porque muitas vezes as pistas mais perigosas estão ali, espalhadas pela própria casa, disfarçadas de objetos do dia a dia, só esperando para se tornarem armadilhas. Esse processo é devastador. Presta atenção como uma coisinha de nada vira uma bola de neve gigante. Tudo pode começar com um detalhe que parece inofensivo, como um tapete solto no chão. Esse risco pequeno gera o medo de cair. Esse medo faz a pessoa se movimentar menos, sair menos de casa, e ela acaba mergulhando no isolamento e no sedentarismo. O sedentarismo acelera a perda muscular que a gente já viu, a sarcopenia.
E essa fraqueza aumenta, exponencialmente o risco de uma nova queda. É um ciclo vicioso terrível, uma espiral que transforma um simples objeto num gatilho para o declínio físico e mental. Bom, a gente já viu as pistas físicas do corpo e as pistas do ambiente, da casa, mas a investigação do ACS vai ainda mais fundo para um território muito mais sutil e complexo: a mente. Agora a gente vai tentar decifrar os sinais cognitivos, aqueles que se escondem nas dobras da memória, da atenção e que podem ser a chave para salvar uma vida. E este aqui é um dos momentos mais críticos do trabalho de um ACS: saber diferenciar na hora delírio de demência. A demência, tipo Alzheimer, é uma doença crônica que afeta a memória aos pouquinhos, ao longo de meses, anos. Já o delírio, que é a confusão mental aguda, é um evento súbito. A pessoa em questão de horas ou dias fica desorientada, com a fala toda confusa, parece que está numa neblina mental. E o mais importante, delírio não é coisa da idade, é um sinal de emergência médica. E essa frase aqui revela o porquê de toda essa urgência. Em pessoas idosas, uma infecção grave, como uma pneumonia ou infecção urinária, muitas vezes não dá febre. O primeiro e às vezes o único sinal de que tem algo muito errado acontecendo é essa confusão mental que aparece do nada. Quando um ACS encontra um idoso que estava bem na semana passada e hoje está confuso, isso não é coisa da idade de jeito nenhum. É um alarme de incêndio. É um sinal que, se for identificado a tempo, pode literalmente salvar uma vida. Depois de coletar todas as pistas, as físicas, as ambientais, as cognitivas, chega um momento decisivo, o veredito. É aquele ponto da investigação em que o detetive da saúde sabe que não dá mais para esperar. É preciso agir e agir rápido, porque tem vidas em jogo. E estas são as bandeiras vermelhas, os sinais de alerta máximo que exigem um contato imediato com a unidade de saúde. A confusão mental súbita, que pode ser uma infecção grave, a falta de ar intensa e repentina, que pode ser um problema no coração, a sonolência excessiva, que pode ser um alerta para sepse, e, claro, qualquer sinal de violência ou de negligência. Cada um desses achados é o ponto final da investigação e o começo de uma verdadeira corrida contra o tempo. E o mais fascinante é que este caso, na verdade, nunca se fecha. O trabalho do detetive da saúde é um ciclo infinito de vigilância, de cuidado. A cada nova visita, a investigação recomeça. Observar os detalhes, analisar as pistas, agir com precisão e, acima de tudo, cuidar. É essa dança contínua que transforma a casa no epicentro da saúde, protegendo vidas de dentro para fora. E a gente termina com essa reflexão. O trabalho do agente comunitário de saúde nos mostra que as paredes de uma casa são testemunhas silenciosas da nossa saúde. Elas guardam pistas sobre o nosso bem-estar físico, mental, social. A pergunta que fica no ar é: será que a gente está prestando atenção nessas pistas ao nosso redor, na vida de quem a gente ama?